Parte 2, capítulo 12. Da estranha aventura que sucedeu ao valoroso Don Quixote com um bravo cavaleiro dos espelhos. A noite seguinte ao dia do encontro com a morte, passaram-na Dom Quixote e seu escudeiro sob umas altas e umbrosas árvores, tendo o cavaleiro, persuadido por Sancho, comido do que havia nos alforjes do russo. Em meio à ceia, disse Sancho ao amo: Senhor, que tolo teria sido eu se houvesse escolhido como alvíceras os despojos da primeira aventura que vossa mercê terminasse, em vez das crias das 3 éguas. Com efeito, mais vale pássaro na mão que abutre voando. Todavia, respondeu Don Quixote, se tu, Sancho, me tivesses deixado acometer como eu queria, ter-te-iam cabido por despojos, pelo menos a coroa de ouro da imperatriz e as asas coloridas do Cupido, pois eu as teria arrancado à força, para deixá-las em tuas mãos. Nunca os cetros e coroas dos imperadores farsantes foram de ouro puro, respondeu Sancho Pança, mas sim de ouro-pel ou de folha de Flandres. Isso é verdade, replicou Don Quixote, pois não fora acertado que os atravios da comédia fossem finos, e sim fingidos e aparentes, como a própria comédia. Com isso, Sancho, quero que a aprecies e tenhas em alta conta, bem como, consequentemente, aos que a representam e aos que a compõem, pois são todos instrumentos de grande bem para a República, colocando-nos à frente, a cada passo, um espelho no qual se veem ao vivo as ações da vida humana, e nenhuma comparação há que mais ao vivo nos represente o que somos e o que devemos ser, como a comédia e os comediantes. Se não, dize-me, não viste já representar alguma comédia em que se introduzem reis, imperadores e pontífices, cavaleiros, damas e outros diversos personagens, na qual um faz o rufião, outro o embusteiro, etc., o mercador, aquele o soldado, outro o camponês, arguto, outro o ingênuo enamorado, e, acabada a comédia, despindo-se os trajes dela, ficam todos os comediantes iguais? Sim, já vi, respondeu Sancho. Pois o mesmo, continuou Don Quixote, acontece na comédia da vida e no drama deste mundo, onde uns representam os imperadores, outros os pontífices. Enfim, todas as figuras que numa comédia se possam introduzir. Porém, chegando no final, que é quando se acaba a vida, a morte a todos lhes tira as roupas que os diferenciavam, deixando-os iguais na sepultura. Bela comparação, disse Sancho, embora não tão nova que já não a tenha ouvido muitas e diversas vezes, como aquela do jogo de xadrez em que, enquanto dura a partida, cada peça tem sua particularidade e, acabado o jogo, são todas misturadas, ajuntadas e baralhadas, e dão com elas numa sacola, que é como dar com a vida na sepultura. A cada dia, Sancho, disse Don Quixote, vais ficando menos simplório e mais arguto. Claro, alguma coisa me há de pegar da argúcia de vossa mercê, respondeu Sancho, pois das terras que por si só são secas e estéreis, estercando-as e cultivando-as, acabam por dar bons frutos. Quero dizer que a conversação de vossa mercê foi o esterco que caiu sobre a terra estéril de meu seco engenho. O cultivo, o tempo em que, enquanto o sirvo, conversamos. Com isto, espero dar frutos que sejam abençoados, e tais que não se afastem nem se percam da vereda da boa educação que vossa mercê abriu no meu ressequido entendimento. Riu-se Don Quixote das afetadas razões de Sancho e pareceu-lhe ser verdade o que dizia quanto ao seu raciocínio, pois ele, de quando em quando, falava de maneira a causar-lhe admiração, embora todas ou a maior parte das vezes em que Sancho queria fazer jogo de palavras e falar de maneira erudita ou cortesã, acabasse seu argumento por despenhar-se do topo de sua simplicidade para a profundeza de sua ignorância. No que se mostrava mais elegante
memorioso era em desfechar rifões, viessem ou não a propósito do que se tratava, como se terá visto e notado no decurso desta história. Nestas e noutras conversas passaram grande parte da noite, até que Sancho teve vontade de deixar cair as comportas dos olhos, como dizia quando queria dormir. Assim, desaparelhando o russo, deu-lhe pasto abundante e livre. Não tirou a sela rocinante, por ser ordem expressa de seu amo, e não desaparelhasse enquanto andassem em campanha ou não dormissem sob teto. Usança antiga, estabelecida e guardada pelos cavaleiros andantes. Tirar o freio e prendê-lo no arcão da sela, sim, mas tirar a sela do cavalo, nunca. Assim fez Sancho e deu a Rocinante a mesma liberdade que ao russo. Tão singular e estreita era a amizade entre as duas alimárias que correm a fama por tradição passada de pai para filho, de que o autor desta verídica história teria escrito a seu respeito capítulos especiais, mas que, para guardar a decência e o decoro que a tão heróica crônica se deve, não os incluiu nela, embora algumas vezes se descuidasse desse seu propósito e acabasse por descrever como os dois animais, mal se juntavam, corriam e esfregar-se um no outro, e, depois de cansados e satisfeitos, atravessava Rocinante o pescoço sobre o do russo, sobrando-lhe da outra parte mais de meia vara. E, fitando os dois atentamente o chão, costumavam ficar daquele modo 3 dias, ou pelo menos todo o tempo que os deixavam, ou não os compelia a fome a buscar sustento. Repito o que diz enquanto a ter o autor deixado escrito que comparava sua amizade à que tiveram Niso e Euríalo, e Pílades e Orestes. Se for verdade, dever-se-ia mostrar para a universal admiração quão firme deveu ter sido a amizade desses dois pacíficos animais. E também para escarmento dos homens, que tão mal sabem guardar a amizade uns com os outros. Por isso se diz: não há amigo para amigo, as canas mudam-se em lanças. Ou, como cantou o outro, amigos, amigos, negócios e etc. E que a ninguém parece ter se desviado o autor de seu caminho, por haver comparado a amizade desses animais com as dos homens. Pois dos bichos receberam os homens muitas advertências e deles aprenderam muitas coisas de importância, a saber, das cegonhas, o clíster, dos cães, o vômito e o agradecimento. Dos grous, a vigilância, das formigas, a previdência, dos elefantes, a honestidade e a lealdade do cavalo. Por fim, Sancho adormeceu ao pé de um sobreiro, enquanto Don Quixote dormitava junto a uma robusta azinheira. Pouco tempo, porém, se havia passado quando despertou um ruído que vinha de trás de onde eles estavam. Levantando-se com sobressalto, pôs-se a olhar e a escutar de onde provinha aquele som. Vendo que era produzido por 2 homens a cavalo, um deles, deixando-se cair da sela, disse ao outro: apeia-te, amigo, e tira os freios do cavalo, que, segundo me parece, neste sítio há para eles a abundância de relva, e, para mim, o silêncio e a solidão de que sentem necessidade meus amorosos pensamentos. Dizer isso e estender-se no solo foi tudo uma coisa só. E, ao arrojar-se, fizeram um ruído às armas com que vinha armado, sinal manifesto pelo qual compreendeu Don Quixote que se tratava de um cavaleiro andante. Assim, chegando-se a Sancho, que dormia, travou-lhe do braço e, após fazê-lo voltar a si, o que não custou pouco trabalho, disse em voz baixa: Irmão Sancho, temos aventura. Deus nola dê boa, respondeu Sancho. E onde está, senhor meu, sua mercê, a senhora Dona Ventura? Onde, Sancho? Replicou Don Quixote. Volve os olhos e olha, e verás ali estendido um cavaleiro andante que, pelo que me transluz, não deve estar demasiado alegre, pois o vi arrojar-se do cavalo e estender-se no solo com algumas mostras de desgosto. E, ao cair, lhe retiniram as armas. Mas por que acha vossa mercê, perguntou Sancho, que isso seja aventura?
Não quero dizer que já seja aventura completa, respondeu Don Quixote, mas princípio dela. Pois é assim que começam as aventuras. Mas escuta, segundo parece, está afinando um alaúde ou viola. E, uma vez que cospe e limpa o peito, deve preparar-se para cantar algo. A boa fé que é isso mesmo, respondeu Sancho, e que ele deve ser cavaleiro enamorado. Não há andante que o não seja, disse Don Quixote, mas escutemo-lo que, pelo fio, conheceremos o novelo de seus pensamentos, se é que canta, pois é a língua que revela o que tem em abundância o coração. Queria Sancho replicar, mas a voz do cavaleiro do bosque, que não era muito má nem muito boa, impediu. Assim, estando os dois atentos, ouviram-no cantar este soneto. Dai-me, senhora, um alvo a que persiga, seja qual for que hajais imaginado. Será de minha parte respeitado, a tal ponto que em nada lhe desdiga. Se achais melhor que eu, cale esta fadiga e vá morrer, tomai-me por finado. Mas, se quereis que a conte, em desusado modo farei que o próprio amor a diga. De matérias contrárias eu sou feito, de branda cera e sólido diamante, e às leis do amor me inclino, reverente. Rijo ou brando escolhei, vos dou meu peito, gravai o que ordenar vosso talante, pois juro conservá-lo eternamente. Com um ai arrancado, ao que parece, do âmago do seu coração, deu fim a seu canto o cavaleiro do bosque, e daí a pouco, com voz dolente e lastimosa, disse: ó, mais formosa e mais ingrata mulher do orbe! Como será possível, sereníssima Casíldia de Vandália, consentires que se consuma e se acabe em contínuas peregrinações e em ásperos e duros trabalhos este teu cativo cavaleiro? Não basta já haver-te eu feito que te confessem como a mais formosa do mundo todos os cavaleiros de Navarra? Todos os leoneses, todos os tartésios, todos os castelhanos e, por fim, todos os cavaleiros de La Mancha? Isto não, disse neste ponto Don Quixote, pois sou de La Mancha e nunca tal confessei. Nem podia, nem devia confessar coisa tão prejudicial à beleza de minha dama. Já vês, Sancho, que esse cavaleiro está delirando. Mas escutemo-lo, talvez se declare mais. Sem dúvida, respondeu Sancho, pois está com jeito de ficar a queixar-se durante 1 mês e 8. Mas não foi assim, pois, havendo o cavaleiro do bosque entreouvido que conversavam por ali perto, nem prosseguiu com seus queixumes, pôs-se de pé e disse em voz sonora e comedida: quem está aí? Que gente é? É porventura do rol dos contentes ou dos aflitos? Dos aflitos, respondeu Don Quixote. Pois chegue-se a mim, respondeu o do bosque, e haverá de imaginar estar chegando a própria tristeza e a própria aflição. Vendo-se respondido de maneira tão cordial e comedida, aproximou-se dele Dom Quixote, no que foi imitado por Sancho. O cavaleiro lastimoso tomou Don Quixote pelo braço e disse: sentai-vos aqui, senhor cavaleiro, pois, para deduzir que tal sois e dos que professam a andante cavalaria, basta-me ter-vos encontrado neste lugar, onde a solidão e o sereno vos fazem companhia, como pousadas naturais e próprias dos cavaleiros andantes. Ao que respondeu Don Quixote: cavaleiro sou, e da profissão que dizeis, e embora em minha alma tenha seu próprio assento ou tristezas, as desgraças e as desventuras, nem por isso se afugentou dela a compaixão que sinto pelas desditas alheias. Do que cantastes há pouco, coligi que as vossas são mágoas enamoradas, quero dizer, provenientes do amor que tendes àquela formosa ingrata, que em vossa lamentação nomeastes. Nesta altura já estavam ambos sentados lado a lado sobre o duro chão,
em boa paz e companhia, como se ao romper do dia não tivessem de romper as respectivas cabeças. Porventura, senhor cavaleiro, perguntou do bosque a Don Quixote, sois enamorado? Por desventura o sou, respondeu Don Quixote, embora os danos que nascem dos bem colocados pensamentos antes se devam ter por graças que por desditas. Isso seria verdade, replicou o do bosque, se não nos perturbassem a razão e o entendimento os desdéns, que, sendo muitos, parecem vinganças. Nunca foi desdenhado por minha dama, respondeu Don Quixote. Não, por certo, disse Sancho, que ali perto estava, porque minha ama é como borrega mansa, meiga que nem manteiga. Esse daí é vosso escudeiro? Perguntou o do bosque. É sim, respondeu Don Quixote. Nunca vi um escudeiro, respondeu do bosque, que se atrevesse a falar quando seu senhor está falando. Pelo menos aí está esse meu, que é tão grande quanto o pai dele, e não se provará que haja descerrado os lábios quando eu falo. Pois a la fé, disse Sancho, que falei e posso falar diante de outro tão... Mas vamos ficar por aqui, que, se mexer, piora. O escudeiro do cavaleiro do bosque tomou Sancho pelo braço, dizendo-lhe: Vamo-nos os dois aonde possamos falar escudeirialmente tudo o que quisermos, e que esses nossos amos fiquem a falar pelos cotovelos, contando-se as histórias de seus amores, e estou certo de que o dia há de encontrá-los nelas sem que a tenham terminado. Seja em boa hora, respondeu Sancho, e direi a vossa mercê quem sou, para que veja se não posso entrar na lista dos escudeiros mais faladores. Com isso se afastaram 2 escudeiros, entre os quais se passou um colóquio tão jocoso quanto grave, e foi o que entre si travaram os seus amos.